Com cidades culturalmente históricas, clubes que foram a casa de acontecimentos e jogadores gigantescos do futebol internacional e um idioma próximo do português, a La Liga é o destino tão sonhado por vários jogadores de futebol profissional, especialmente os brasileiros. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre 5 dos melhores que vão atuar na Liga Espanhola esse ano. Bora conferir esse vídeo? Fala Brazucraques, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, como eu falei agora há pouco, eu vou estar trazendo mais informações sobre 5 dos que eu considero os melhores jogadores brasileiros para a temporada de 2021 e 2022 da La Liga. Mas antes que o vídeo comece, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de dar like no vídeo e de comentar quem não pode faltar na parte 2 do vídeo que sai na sexta-feira. E além disso, o que acharam desse vídeo, o que acham desses 5 jogadores que eu coloquei, do futuro deles e várias outras coisas que vocês podem pensar a respeito disso. Bora pro vídeo. O primeiro jogador da nossa lista não poderia ser diferente. Ele atualmente é o capitão da seleção brasileira e peça fundamental do elenco dos merengues. É ele, o Casemiro. A trajetória do Casemiro começa nas categorias de base do São Paulo, onde ele jogou alguns anos e depois foi transferido para o Real Madrid Castilha, o time filiado ao Real Madrid, ou mais conhecido como Real Madrid B. E depois de alguns jogos pelo Real Madrid Castilha, ele foi transferido para o Porto, no empréstimo do Real Madrid que tinha opção de recompra. E claro que ele deu resultado lá, na Liga Portuguesa teve ótimas atuações e fez com que o Real Madrid exercesse o direito de recompra. De Zinedine Zidane a Carlos Ancelotti, Casemiro vem desenvolvendo cada vez mais sua fundamentalidade e maturidade no campo dos merengues. Com a maior sala de troféus que a gente vai ver nessa lista, o Casemiro já acumula 17 conquistas em sua carreira. É isso mesmo que você ouviu, 17 conquistas em sua carreira, incluindo 4 Champions Leagues, 3 Mundiais de Clube, 2 La Ligas e 1 Copa América. De fato, é um currículo que é pra pouco. E além desse currículo excepcional, Casemiro na temporada passada deu o que falar. Ele foi peça fundamental não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva dos merengues, sendo vice-artilheiro do time, apenas atrás de Karim Benzema. É isso mesmo, ele marcou mais gols que Vinícius Júnior, Eden Hazard, Marco Asensio e Lucas Vázquez, grandes estrelas do Real. Além disso, na parte defensiva, não só como primeiro volante, ele também teve que agir como zagueiro. Por causa das lesões de Sérgio Ramos e algumas contusões também do Rafael Varane, além do fato desse zagueiro francês ter contraído Covid numa parte da temporada, Casemiro teve que atuar como zagueiro. Então, para vocês verem o quão versátil o Casemiro teve que ser, além de exercer uma grande liderança no Real. Não bastasse isso, o jogador demonstra muita maturidade em campo. Ele teve apenas 13 cartões amarelos e uma expulsão, que veio de 2 amarelos, não foi nenhuma expulsão direta. Por causa disso e de vários outros motivos, Casemiro teve seu contrato renovado até 2023. Bom, e o que esperar, né, para essa próxima temporada do Casemiro? Eu acho que é fantástico, eu acho que o Casemiro tá numa posição muito boa do Real Madrid e ele vai ter ainda mais responsabilidade. Além disso, o Casemiro teve que amadurecer ainda mais com essa última Copa América. A gente viu que teve vários rumores de vamos ou não vamos jogar a Copa América e ele foi o representante dos jogadores. Essa diversidade e a saída do Sérgio Ramos eu acho que vão motivar muito a ele pegar realmente uma posição de líder no Real Madrid. E eu acho que ele vai poder exercer ainda mais sua posição de volante. Haja vista que o zagueiro Éder Militão, que eu também vou comentar no vídeo, ele tem tido uma reta final de temporada passada que foi simplesmente fenomenal. Eu acho que na posição que o Casemiro exerce mesmo de primeiro volante, vindo buscar a bola e fazendo essa transição e marcando muito bem, ele tem tudo para ter uma temporada fantástica e a gente tá aí para ver o que vai ser do Real Madrid, né? Espero que eles possam ter uma temporada fantástica, eu sou grande admirador do clube, e vamos ver se as peças fundamentais do ataque têm mais presença para aliviar e deixar o Casemiro fazendo o que ele faz de melhor, que é defender e ser o grande pitbull que ele é. E o nosso segundo jogador do vídeo de hoje é ele, a grande promessa do futebol brasileiro da atualidade que atua na ponta esquerda do Real Madrid, Vinícius Júnior. O Vinícius teve o início no futsal, o pai dele via o potencial além dos meninos da idade dele e decidiu tentar fazer uma peneira no Flamengo nas categorias de base de futsal.
Mas o Vinícius não passou nesse teste, então ele teve que redefinir a sua carreira e optou pelo futebol de campo. E aí sim, com bastante treinamento, bastante preparação, ele foi para o campo com o rubro-negro. E depois de anos no clube e uma ótima Copa São Paulo, que é uma Copa que revela grandes talentos, ele foi encaminhado para a equipe profissional do Flamengo. E depois de alguns anos de ótimas atuações também, foi transferido, assim como o Casemiro, para o Real Madrid Castilla, o Real Madrid B. E depois dessa transferência de ótimas ações no Real Madrid Castilla, ele foi finalmente transferido para o time do Real Madrid principal. E ele não teve tanto tempo de jogo com o Zinedine Zidane, mas agora com o Carlos Ancelotti e com a má fase de Eden Hazard, Vinícius vem rabiscando na ponta esquerda. E na temporada passada, Vinícius viveu uma temporada muito boa. Ao contrário de várias críticas que ele recebe, o atacante fez 6 gols e 7 assistências, assistindo bastante o Karim Benzema, o principal centroavante do Real Madrid. Além disso, ele participou de 49 jogos pelo Real. Alguns que Casemiro não participou, não teve oportunidade, o ponta esquerda estava jogando. E isso é muito bom, de novo, pela má fase dos pontas esquerdas principais do Real Madrid. Vinícius aproveitou muito essa chance com o Ancelotti. E já que falando da carreira dele até agora, ele conquistou 3 títulos pelo Real, o que para sua carreira realmente muito jovem, já está de bom tamanho. E é claro, que 3 títulos é um número expressivo, é um número bom ainda mais para um clube como o Real Madrid, mas o Vinícius quer mais, e a gente consegue perceber isso pelo futebol que ele transmite. É só ver a agressividade que ele exerceu, por exemplo, na Champions League. Na Champions League, Vinícius foi peça fundamental do Real. Além de assistir o Karim Benzema, no jogo nas oitavas de final contra o Liverpool, o Vinícius chegou a marcar 2 vezes. E detalhe, esse jogo era no Santiago Bernabéu, mas essa vitória foi tão moralmente avassaladora pro Liverpool que o time inglês nem teve chance no jogo de volta. Então a gente vê que, por mais que o Vinícius já tenha conquistado alguns títulos em sua carreira, ele quer mais, o Vinícius vai atrás disso. Outro fator que é bom de se levar em consideração é que o Vinícius já demonstra uma maturidade em relação a faltas. Ele teve apenas 4 cartões amarelos na temporada, que para a quantidade de jogos e ele sendo um ponta que volta para defender, é realmente assim um número muito bom. E ademais, a gente pode esperar para a próxima temporada dele que ele continue se desenvolvendo, porque os principais atacantes do Real Madrid, os principais pontas que deveriam estar ocupando essas posições, como o Eden Hazard, não vivem em boa fase. Então, cada vez mais o clube sabe do valor de Vinícius Júnior. Ancelotti tem a noção do que o brasileiro pode oferecer e eu acho que a temporada dele tem tudo para ser muito boa de novo. Eu acho que ainda melhor. Assim também com a motivação que ele vem ganhando da Copa América, ele chegou a jogar alguns minutos, chegou a jogar o segundo tempo no recente jogo do Brasil, então vamos ver o que a gente pode esperar do Vinícius Júnior, mas eu acredito que a temporada dele tem tudo para ser fantástica. E o nosso terceiro jogador da lista é um jogador que recentemente foi convocado para a Copa América e muitas pessoas não sabiam exatamente quem ele era. E é justamente dele que eu tava falando no vídeo inicial, que é aquele você não entendeu que aquele lateral tava fazendo ali, era justamente de Emerson Royal. Emerson Royal é um jogador que teve seu início nas categorias de base de São Paulo, assim como o Casemiro. Depois, chegou a atuar pela Ponte Preta e foi finalmente transferido depois de uma boa Copa São Paulo para o Atlético Mineiro. Chegando no profissional, teve uma sequência de jogos incrível e acabou sendo vendido para o Barcelona em 2019. E assim como o Casemiro, ele foi vendido para um clube, mas ele foi emprestado. Ele foi emprestado para o Real Betis por 2 temporadas, com o direito de recompra do Barcelona. E foi justamente isso que o clube catalão acabou de fazer. Não faz muito tempo, acredito que uma semana desse vídeo, que o lateral direito, Emerson Royal, foi recomprado pelo Barcelona e atualmente vai disputar posições com Sérgio Roberto e com Dest. E vamos ver como é que vai ser a temporada dele. E agora, a gente vai falar um pouco da temporada passada do Emerson. A temporada passada dele foi simplesmente sensacional. Ele participou de 90% dos jogos do Real Betis. Isso é 38 de 43 jogos, e os que ele não participou, apenas um foi por suspensão de cartão vermelho. O resto foi simplesmente por poupar. O técnico não queria que ele atuasse em campo, ou não era necessário a presença dele. Mas sempre que foi, ele era um jogador de confiança do elenco. Além disso, ele fez 2 gols e 4 assistências com apenas 9 cartões amarelos, o que para a posição, de novo, é um número bem ok.
Não é um número excepcional, que nem é o do Casemiro, por exemplo, mas é um número muito bom. E pra temporada que tá vindo, né, a gente pode falar algumas coisas apenas, não tem como cravar como é que o jogador vai ser, vamos ter que ver como é que ele vai sair dessa Copa América. Mas em termos de valorização do mercado, ele teve uma valorização de 25% no preço de mercado. Ele chegou a valer 20 milhões de euros e agora está estimado em 25. É um crescimento gigantesco, especialmente para um lateral novo do jeito que é. E vamos ver como é que vai ser, né? Essa disputa de vaga com o Sergio Roberto, com o Dest, como é que vai funcionar, como é que ele vai exercer o seu papel na temporada. Eu torço muito pra ele, é um jogador que eu gosto bastante e vamos ver como é que... E o quarto jogador da nossa lista tem de transferências no início da trajetória o que o Casemiro tem de conquistas, ele realmente se movimentou bastante. É ele, o zagueiro de confiança, o zagueiro xerife da zaga do Sevilla, Diego Carlos. O Diego teve sua trajetória iniciada no Desportivo de São Paulo, depois ele foi pro São Paulo B, ele foi pro Paulista FC, pro Madureira no Rio de Janeiro, chegou aí pro Porto B, né, na Liga Portuguesa, e depois foi transferido para o futebol profissional, aí sim, no Nantes, na França. E lá ele teve uma temporada fenomenal na Ligue 1, que fez com que ele fosse vendido para o Sevilla. E desde então, o jogador não tem cansado de surpreender todos nós. Ele foi comprado por 15 milhões de euros para o Sevilla, mas mal eles sabiam que esse valor era só o começo dele. Ele começou nos 15 milhões e depois de fazer um gol na final da Liga da Europa, que deu o título ao Sevilla, e é o seu único título da carreira até agora, mas é um grande título, e com um gol de bicicleta na final para ficar 3-2 contra a Internazionale da Itália, o jogador teve seu valor triplicado. Antes valia 15, hoje vale 45 milhões de euros. E da temporada passada ele atuou como titular absoluto do Sevilla, ele foi realmente o xerife da zaga, chegando a jogar basicamente 100% dos minutos pelo clube. Ele foi poupado em apenas 5 jogos, e foi isso mesmo, foi um jogo suspenso por cartão e o resto ele foi poupado, assim como o Emerson, né? Então, o zagueiro xerife teve uma temporada fenomenal, ele jogou 33 dos 38 jogos possíveis da La Liga, ele atuou no jogo da Supercopa contra o Bayern e também atuou em 8 dos 8 jogos da Champions, sem ser substituído. Essa foi a temporada passada de Diego Carlos. E o que esperar para essa temporada de Diego Carlos agora, de 21 e 22? Sim, ele teve uma temporada fantástica passada, e eu honestamente acho que essa vai ser ainda melhor. E eu digo para vocês o porquê. Primeiro, começando pela motivação com a primeira convocação olímpica de Diego. Isso já dá um boost sinistro na confiança do jogador, e somado com isso, você vê os dois zagueiros que tem atualmente, ele, né, Diego Carlos e Koundé, o zagueiro francês, e não vê necessidade de trazer nenhum zagueiro. Eles trouxeram apenas um zagueiro do time B deles para ser suplente, ou seja, eles confiam 100% no Diego Carlos. O técnico Lopetegui vê isso e o Diego Carlos sente essa confiança. E essa confiança pode ser essencial para solidificar ainda mais o zagueiro jovem brasileiro. A gente pode esperar muito dele, mas é um zagueiro fenomenal e eu estou muito ansioso para ver a temporada dele. E o último jogador, também dos merengues, também zagueiro, é ele, né? O Éder Militão. Eu gosto muito, muito desse zagueiro mesmo. Mas eu ainda prefiro o Diego Carlos, por uma questão mais de eu gosto de um zagueiro que sai mais com a bola. O Militão é um zagueiro mais pitbull, é um zagueiro que desarma, assim como o Casemiro. Mas vamos falar um pouco sobre o Éder Militão. E o Militão, além do estilo de jogo parecido com o Casemiro, a trajetória dele também é. Ele começa nas categorias de base de São Paulo, mas depois é transferido para o Porto, né? E daí na Liga Portuguesa sim que ele tem o destaque. E o Real Madrid, já vendo como é que acontece quando o jogador brasileiro vai para o Porto e depois vai para o Real, eles pensaram, né? Não vamos deixar passar essa oportunidade, assim como foi com o Casemiro. E honestamente foi uma compra muito, muito boa mesmo. Desde que ele foi transferido para o Real Madrid, ele não estava tendo muita oportunidade com o Zidane, mas com as lesões de Sérgio Ramos e com a situação do Covid e depois lesões musculares de Varane, ele teve que aparecer. E na reta final da temporada foi simplesmente sensacional. E foi sensacional, mas teve altos e baixos. O jogador teve problemas musculares no início da temporada e teve o problema do Covid também. Mas, do meio para o final da temporada, depois de um jogo contra o Eibar, no qual o Sérgio Ramos e o Varane ambos não estavam disponíveis, Éder Militão jogou muito, e desde então, os últimos 14 jogos, ele foi titular absoluto do Real. E também, o Éder Militão fez gol, deu assistência, além de ter uma maturidade defensiva, ele dá muitos carrinhos, ele é um jogador mais físico,
Mas para esse tipo de jogo, ter apenas 4 cartões amarelos e uma expulsão, tudo bem, a expulsão foi direta, ele foi mais agressivo no lance, mas ter 4 cartões amarelos não é um número avassalador para exatamente, né, para a posição que ele exerce e o jeito, a garra que ele joga. É um jogador muito agressivo, então é um jogador agressivo, né, mas também com essa maturidade, ele conseguiu controlar bem isso. E eu digo isso com convicção. Nos últimos 14 jogos pelo Real, como titular absoluto, jogando praticamente todos os minutos, o jogador teve apenas 4 cartões amarelos. Tendo essa agressividade, tendo esse combate corpo a corpo, esse número é realmente muito bom pro zagueiro. Então, esses foram os 5 primeiros melhores jogadores brasileiros da La Liga. Eu quero lembrar pra vocês que essa lista não tem ordem, tirando o Casemiro. O Casemiro é o melhor disparado, eu não acho que é discutível, mas o resto dos jogadores, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam deles. Quais jogadores não podem faltar pra parte 2? E se tem alguma ordem, coloque a ordem de vocês aqui. Eu não gosto de botar em ordem, mas não sou contra ver e avaliar e dar risada e debater com vocês. E além disso, eu peço para se inscreverem e deixarem um like no canal. Eu tô muito feliz com a abertura do canal, muito feliz com os números que estão chegando, mas de novo, eu não tô fazendo isso pelos números. É uma oportunidade de treino, é fazendo algo que eu realmente amo, mas igual, né, o retorno de vocês tem sido incrível, eu só tenho a agradecer por isso, especialmente no Instagram e no TikTok também. Valeu e não deixe de conferir as redes sociais aqui embaixo.